Uhum. Falando um pouquinho de trânsito, prefeito, hoje Botucatu conta com mais de 110 mil veículos, né? Hoje não conseguimos ver ações aí efetivas para alocar essa situação, né? Falta de estacionamento na área central, imprudência no trânsito. Daqui a alguns anos teremos aí mais veículos do que moradores, né? E na prática, sim, a gente respeita o trabalho de todos os secretários, respeita o trabalho do Rodrigo, mas assim, o que tem sido feito assim de relevância para resolver essa situação, pelo menos de uma forma paliativa? Você está acompanhando os indicadores de segurança no trânsito em Botucatu? Sim. Quais as informações que você tem com relação à comparação a anos anteriores, por exemplo? Então, de mortes no trânsito, por exemplo. A questão de mortes no trânsito, o que eu tenho percebido que a partir do momento que, por exemplo, foram colocados os radares para fazer realmente a diminuição disso de forma instrutiva, não tem ligação uma coisa com a outra. Mas ainda estão acontecendo mortes no trânsito. Infelizmente. E pela fiscalização. Aqui eu não estou dizendo que é não, mas quando você acompanha, você tem os dados, por exemplo, 2015, 2016, 2017, 2018, para você comparar o que está acontecendo com relação a isso. É lógico que eu não queria que tivesse nenhuma morte no trânsito, sim, especialmente nas rodovias que cortam Botucatu, né? Botucatu é a 10ª cidade de extensão territorial e a gente tem rodovia Castelinho, Rondon, que quando acontece algum acidente ali, até de moradores que não são de Botucatu, é contabilizado para a cidade. Mesmo assim, você acompanhou o que aconteceu em 2015, 2016, 2017, por exemplo, os resultados dos últimos anos? Acho que é importante a gente falar de métrica, né? Porque a gente, senão, começa a falar de uma impressão, né? Você tem esses dados ou não? É importante. Não, pode passar. Então, 2015, a gente teve, depois você pode pegar no Infociga. Eu só não me recordo se é 32 ou 36, eu vou ser mais conservador, vou colocar 32. Se eu não me engano, foram 32 mortes que a gente teve, infelizmente, no trânsito de Botucatu 2015. 2016, esse número se repetiu, né? Uma coincidência macabra. Infelizmente, mais 32 mortes no trânsito de Botucatu, né? De lá para cá, a gente vem estabelecendo ações. Por exemplo, pode parecer que não é nada, né? Mas a duplicação da Conde Serra Negra conferiu uma segurança muito maior para as pessoas que transitam ali, né? A gente conseguiu reduzir os acidentes importantes. Você tinha na Conde Serra Negra uma calha para drenagem de água de chuva que pegava quase que 1/3 da via. Quantas vezes a gente não viu motociclista e carro cair naquela calha? Então a duplicação da Conde Serra Negra, né? As melhorias na Dante Delmanto, né? Os radares, né, que eu chamo de placares com velocidade, ali mesmo sendo educativos, as pessoas têm respeitado, né, os limites de velocidade. A gente ampliou, né, eu até brinco algumas vezes que a gente tinha que criar a Secretaria da Lombada, né? A gente ampliou em centenas, eu acho que mais que 1000 lombadas nesse período para a gente estabelecer redução de velocidade. Não acho que é a única solução para isso, mas em algumas vias, se você não fizer isso, as pessoas realmente impõem uma velocidade muito superior à velocidade da via. A gente fez agora uma campanha, vocês participaram da campanha muito intensa de segurança no trânsito, porque muitas vezes depende do motorista, não depende do poder público só. A imensa maioria dos acidentes em Botucatu, a gente tem esses dados levantados, é por causa disso aqui, ó. Celular. Responder mensagem dirigindo, atender telefone dirigindo, né? E infelizmente a gente tem que banir essa situação no trânsito. E a gente às vezes acaba, né? Quem já não foi tentado a pegar o celular para poder atender uma ligação ou responder uma mensagem que é importante, de algum problema com um familiar, né? A gente às vezes comete isso e acaba a gente acaba pegando o celular e ajudando, né, a promover um acidente de trânsito. Mas todas essas ações que eu mencionei, e mais a conscientização da população, acho que tanto a imprensa falar, e a gente vai intensificar também essas campanhas para segurança no trânsito, porque a gente depende muito de quem está dirigindo, fizeram com que os números, por exemplo, o ano passado a gente teve 12 mortes no trânsito de Botucatu, e hoje, né, infelizmente, a gente tem as mesmas 12. Né? Eu não queria que tivesse nenhuma morte no trânsito, contando com as rodovias que cortam a cidade, mas é 1/3 do que a gente tinha em 2015 e 2016. Né? É 1/3, a gente precisa zerar.
né? Mas às vezes é impossível zerar. Infelizmente, não queria que ninguém morresse, não só no trânsito de Botucatu, não queria que ninguém morresse com acidente, com doenças cardiovasculares, né? Eu não queria que a gente tivesse, por exemplo, violência doméstica, não queria, mas infelizmente isso acontece numa cidade do porte de Botucatu. Mas é importante, Fernando, a gente acompanhar a evolução e entender que tem um monte de coisa sendo feita e às vezes a gente não percebe. Uhum. Essa questão da percepção, quando eu abordei o assunto do trânsito, não é só na questão de mortes, né? A questão da mobilidade, porque assim, a gente para passar hoje para a Vila dos Lavradores, eu sei que a gente já tem outras opções importantes também, que às vezes a população acaba não utilizando, mas é aquele situação emblemática na Avenida Floriano Peixoto. Então a gente passa por ruas estreitas, às vezes a gente vê que existem quadras com 2, 3 vagas por causa de uma situação com o parquímetro e que às vezes não acaba não fluindo o trânsito. Não, mas a gente esquece, né? Você lembra da primeira etapa do anel viário que a gente fez? Do viaduto interligando a região norte, a região leste, e as avenidas que passam, inclusive em frente, ali na rotatória da Conde Serra Negra, uma outra avenida que a gente duplicou e que melhorou a mobilidade, né? Uma opção para o trânsito, para você ir para a região do Jardim Paraíso, que muita gente já utiliza, é o acesso pela Ponte Nova que a gente fez da Edilberto Roques Forcino, comerciário que não existia, também mobilidade urbana, né? É o acesso pelo Edilberto Roques Forcino, comerciários, e você acessar o Jardim Paraíso pelo viaduto novo, José Lara Carvalho, que também foi feito. Foi feito muita coisa, viu, Fernando? Agora, não dá para a gente mudar uma estrutura de uma cidade que foi sendo construída em 168 anos. Eu queria fazer as marginais do Rio Lava-Pés. Quanto que custa desapropriar todas as residências que foram adensadas em cima do Lava-Pés ali? Para poder fazer o parque linear, eu estou sofrendo, né? Então, eu tenho condições de ruas estreitas que a gente não vai conseguir alterar. Agora, a solução para isso é o anel viário. A gente fez a primeira etapa, a segunda etapa está em projeto. Provavelmente a gente não consiga, ou talvez consiga iniciar a obra, mas não consiga entregar. A cidade tem que as soluções, elas têm que ser estabelecidas, e essa construção ela é dinâmica, não vai acontecer em 4 ou em 8 anos. Obras de drenagem, como a gente está fazendo Lava-Pés, são 8 anos. A gente talvez conclua no final do ano que vem, do próximo ano, 2024, a drenagem até Rafael Sampaio. A terceira etapa acabou de ser contratada agora, que vai até ali a ponte do Salgueiro. Alargamento de calha, demolição e alteamento de ponte. Quanto que custa isso? Sabe quanto que a gente gastou já no Lava-Pés? Na bacia Lava-Pés, você tem esse número? Não. É importante ter 50 milhões de reais com a terceira etapa. Pergunta para o pessoal do Lava-Pés, com as últimas chuvas, se o trabalho de drenagem, se os projetos que a gente implantou ali funcionaram. Eram pessoas que tinham suas casas alagadas em qualquer chuva. Se é do Lava-Pés ali, você sabe como que funcionava, né? Agora, resolver os problemas de drenagem da cidade? Não. A gente tem que continuar investindo. Nessa cidade, durante mais de um século, as obras de pavimentação asfáltica foram feitas sem 1 metro de drenagem, né? Então, é a mesma coisa mobilidade urbana. A gente fez viaduto, agora as marginais da Castelinho, mais 2 viadutos, né? A gente alargou avenidas, a gente estabeleceu soluções de conexão entre bairros, ponte do Edilberto Roques Forcim, jardim comercial, interligando Lava-Pés ao comerciário, dando acesso aos comerciários até a região do Jardim Paraíso, ali pelo anel viário, etapa nova, o viaduto novo que a gente construiu. Agora são obras milionárias, projetos que às vezes para você conceber você demora 3, 4 anos com licenciamento ambiental. O senhor falou do Lava-Pés, fazer só um parêntese com relação ali, né? Eu morei ali, o senhor também morou ali, e a gente teve atendendo a demanda da população ali, e foi feito um serviço de limpeza ali no leito do rio, e eles acabaram descendo com a draga ali, arrebentaram toda a estrutura dos gabiões que estavam ali, né? Então tá faltando limpeza ali no piscinão também, rodou dezenas de pneus ali, tá tudo meio complicado ali. De repente já é uma parte que já foi feita e é só dar uma acertadinha. Não, a gente tem encaminhado para Não, a gente tá limpando. Você viu o piscinão ali na Coab como tá agora? A gente tá limpando. Essa semana?
Não, a gente limpou, não é essa semana não. Porque se a gente sair a gente foi lá semana passada e estava bem. Se a gente for sair do programa agora e for lá, você vai ver o volume de solo que a gente tirou, de areia que a gente tirou. Com essa nova calha do rio, que resolveu o problema de drenagem, ainda não resolveu porque falta a terceira etapa. Sim. Mas com essa nova calha do rio, você estabeleceu uma outra condição de escoamento da água. Com um piscinão, você trabalha ali quase como um decantador natural na calha do rio. Você vai ter deposição de areia. Então, a gente também está aprendendo a trabalhar com essa nova calha. Né? A gente trabalhou, Rodrigo Taborda colocou uma escavadeira hidráulica e equipamentos lá durante pelo menos 3 semanas removendo a areia. Agora, vai ter que ser um trabalho contínuo de dragagem do rio. Sim. Né? E quando você fala que foi prejudicado, todo o gabião ali, foi um trecho ali do piscinão que a gente já mapeou isso. Isso faz parte da dinâmica da cidade, estabelecer manutenções periódicas. A gente vai continuar fazendo isso. Com os quilômetros de gabião que a gente fez, a gente vai ter sinistros em gabião, problemas que a gente vai ter que fazer manutenção. Agora, eu prefiro resolver problema de manutenção de gabião do que conviver com as enchentes e inundações que a gente tinha no Lava Pés. Quem não teve naquela madrugada, e foi pouca gente que teve naquela madrugada de fevereiro de 2020, ali naquela enchente que a gente teve, viu o rio Lava Pés passando por dentro da casa das pessoas, levando tudo, levando carro, bujão de gás, cama, colchão, né? E por Deus, foi um milagre, ele não levou gente. Né? Depois que eu vi aquela situação, eu estabeleci que a gente não ia parar um ano sequer, um dia sequer de fazer investimento na drenagem ali do Lava Pés. Isso está dando certo, graças a Deus. Agora, se fez a drenagem, a gente tem outros problemas. Deposição de solo, que a gente vai ter que remover com dragagem ou alguma outra solução. Você vai ter que fazer manutenção de gabião. Quando você tiver o parque linear que a gente está construindo, você vai ter que ter manutenção de área verde, que nunca ninguém fez no rio Lava Pés. Uhum. Perfeito, é até bom o senhor trazer essa informação para a gente, porque quando a gente vai lá, atende o munícipe, a gente também volta para mostrar o trabalho. Então a gente vai lá fazer também essas imagens para estar aqui respaldando até o munícipe que fez a solicitação. E quando você for, me dá um toque, a gente vai lá, sim, a gente leva o Rodrigo, secretário de infraestrutura, porque a gente às vezes vai lá e fala assim, olha, tá aqui, mas o quanto que a gente retirou, a gente tem imagens do que foi retirado, a gente tem onde a gente fez a deposição desse solo. Então acho que é fundamental. E com essas chuvas, viu, Fernando? A gente dá manutenção em uma semana, em 10 dias anteriores. Você vai lá, o piscinão funciona, ele retém a vazão do rio. Então, como ele funciona? Ele funciona como um decantador. Você sabe bem que é isso. Seu pai trabalhou na Sabesp, decanta, né, as partículas mais sólidas ali, a areia. Você dá manutenção numa semana, tem uma chuva forte, você já tem manutenção para fazer de novo. Então, às vezes parece, não, vieram aqui, trabalharam 2, 3 dias. Não, a gente está trabalhando sistematicamente ali. Agora, a gente não tem só ali, né? Por exemplo, a gente fez um trabalho grande agora no Vale do Sol, por esse motivo também. A gente alargou a calha, fez uma ponte nova, teve deposição de solo. Né? A gente está fazendo um trabalho grande de drenagem no Jardim Continental. Acabamos de entregar um trabalho grande na Vitorati também de drenagem, problema antigo que a gente tinha na Vitorati. Então a cidade é muito dinâmica, né, Fernando? A gente não consegue às vezes ficar mobilizado em um único setor do município.